pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é um pouco diferente daqueles vídeos anteriores. O objetivo desse é trazer algumas perguntas e respostas sobre o tema alteração e reembolso de passagens aéreas. Ele vai ser interessante para quem teve o voo cancelado da data de 19 de março de 2020 até o dia 31 de outubro de 2021. Então, quem teve o voo cancelado, pediu o cancelamento de uma passagem aérea, ou futuramente vai ter seu voo cancelado, ou deseja solicitar o cancelamento de um voo até essa data, é interessante que fique ligado nessas informações que eu vou passar aqui para vocês. Vamos lá. A primeira pergunta: Matheus, pode haver cobrança de multa quando a iniciativa de alteração da passagem for do passageiro? Sim, pode haver cobrança de multa quando o passageiro solicitar o cancelamento da passagem ou alteração. Essa multa ela vai estar prevista no contrato que foi firmado entre o passageiro e a empresa aérea ou alguma intermediadora. Mas é interessante observar que essa multa ela não pode ser abusiva, tá? Então o passageiro deve ficar bem atento a essa situação para que não seja penalizado por multas abusivas, porque multas abusivas não são toleradas e podem ser discutidas na justiça ou até questão em uma seara administrativa. Existe alguma exceção para essa cobrança de multa se o passageiro solicitar o cancelamento do voo? Sim, existe uma exceção, que é no caso de o passageiro comprar um voo com antecedência de 7 dias, pelo menos 7 dias, da data do embarque. E solicitar também o cancelamento dessa passagem no prazo máximo de 24 horas da data do recebimento do comprovante de compra. Então, o passageiro, se preencher esses requisitos, ele pode solicitar sim o cancelamento da sua passagem e vai ter o direito ao reembolso e vai ter direito ao reembolso integral. A segunda pergunta: quanto tempo a empresa tem para fazer o reembolso do serviço de transporte? A empresa tem, conforme a lei, 12 meses para fazer o reembolso desse valor que foi pago pelo passageiro. Esse prazo de 12 meses ele conta da data do voo. Então, o prazo é de 12 meses contados da data do voo. Terceira pergunta: esse prazo é o mesmo prazo que o passageiro desiste da passagem em até 24 horas? Está lembrado daquele prazo de 24 horas, 7 dias, da data do embarque? Pronto, nesse caso o prazo é diferente. Se o passageiro ele solicitar, ele preencher esses requisitos e solicitar o cancelamento, ele tem até 7 dias para receber esse reembolso do valor. Esse prazo de 7 dias ele é contado da solicitação do consumidor, tá? Mais uma pergunta: Matheus, o prazo de reembolso da tarifa de embarque é o mesmo do valor que foi pago pela passagem? Sim. A empresa ela vai pagar um valor cheio, ela vai restituir, no caso, o valor cheio ao passageiro, tanto referente à restituição do valor da tarifa de embarque, quanto ao valor que foi pago pela passagem. Mais uma: o reembolso será feito com correção monetária? Sim. Há previsão legal de que o reembolso ele é feito mediante a correção monetária pelo índice INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Não é uma correção significativa, mas é uma correção monetária e o consumidor tem esse direito, então ele pode exigi-lo. Mais uma pergunta: meu voo foi cancelado pela empresa aérea. Solicitei o reembolso, mas ainda estou pagando a passagem. Existe alguma regra para esse caso? Sim. Caso a empresa cancele o voo do passageiro e o passageiro ainda esteja pagando a passagem, a empresa aérea deve suspender a cobrança dessa passagem. Não é justo que o consumidor continue pagando por um serviço que ele não vai utilizar, se futuramente a empresa vai ter que fazer o reembolso. Então a empresa deve imediatamente suspender essa cobrança para que o consumidor não pague por um serviço que ele não vai utilizar. Mais uma pergunta: o reembolso pode ser feito em créditos? Sim, pode ser feito em créditos, em voucher ou em dinheiro, da mesma forma que ele pagou a passagem. O passageiro é obrigado a aceitar o reembolso em créditos? Não. Nesse caso, não é obrigado a aceitar. Ele pode aceitar receber o reembolso em créditos. A aceitação em créditos isenta o consumidor de multa? Nesse caso, sim. Caso o passageiro vier a pagar alguma multa relativa ao pedido de cancelamento do voo e solicitar os créditos, nesse caso não deve ser aplicada a multa.
Caso em créditos, quando eu falo em créditos, é em créditos ou em voucher. Então, nesses casos, o passageiro ele não deve ser cobrado multa, mesmo que solicite o cancelamento do seu voo. Qual o prazo para a utilização dos créditos ou voucher? Nesse caso, são 18 meses, contados da data da concessão do crédito. E o crédito ele deve ser concedido em até 7 dias após a solicitação do consumidor. O valor da tarifa de embarque está incluso no crédito? Sim, quando o passageiro recebe o valor, ele recebe o valor da tarifa de embarque juntamente com o valor que ele pagou referente à passagem, que seria recebido em crédito. E onde estão essas regras que eu falei, que embasaram esse vídeo, né? Na Lei 14.034 de 2020. Foi uma lei que ela surgiu mediante a transformação de uma medida provisória. Só lembrando aqui para concluir esse vídeo, que esses dispositivos são aplicados tanto no caso de cancelamento do voo pela empresa aérea, quanto no caso de pedido de cancelamento do voo pelo consumidor. E no caso da empresa aérea cancelar o voo, ou seja, o consumidor ele estava apenas aguardando o seu voo e teve a comunicação do cancelamento do voo, nesse caso a empresa aérea não deve cobrar nenhuma multa ao consumidor. Diante de cancelamentos feitos pela própria empresa aérea, não deve ser aplicada qualquer multa ao consumidor. Espero que esse vídeo tenha ajudado, possa ajudar alguém, e estou aberto a dúvidas e a sugestões. Obrigado!